Capítulo 11. Primavera. Agora o café era tomado antes do amanhecer e o sol começava a erguer-se além das campinas orvalhadas quando Almanzo conduzia sua parelha para fora dos celeiros. Tinha de subir numa caixa para colocar as coelheiras sobre os ombros dos cavalos e passar as rédeas por cima de suas orelhas, mas sabia como guiar. Aprendera quando era pequeno. O pai não o deixava tocar nos potros, nem dirigir os nervosos cavalos novos, mas agora que era suficientemente grande para trabalhar nos campos, podia dirigir a velha e mansa parelha de cavalos, Bess e Beleza. Eram éguas prudentes e calmas. Quando iam para o pasto, não relinchavam, nem galopavam como os potros. Olhavam ao seu redor, deitavam-se e rolavam uma ou duas vezes e depois começavam a comer capim. Quando eram atreadas, caminhavam tranquilamente uma atrás da outra, atravessavam a porta do estábulo, fungavam o ar primaveril e esperavam pacientemente que lhes prendessem os tirantes. Eram mais velhas do que Almanzo e ele já ia fazer 10 anos. Sabiam arar sem pisar no milho e sem entortar os sulcos. Sabiam gradar e fazer a curva no fim do campo. Almanzo gostaria de dirigi-las mais, se elas não soubessem tanto. Atrelou-as à grade. No último outono, os campos tinham sido arados e cobertos de esterco. Agora o solo, entumecido, devia ser gradado. Bess e Beleza partiram espontaneamente, caminhando não muito depressa, mas com rapidez suficiente para agradarem bem. Gostavam de trabalhar na primavera, depois de haverem permanecido em seus estábulos durante o longo inverno. Puxavam a grade para cima e para baixo através do campo, enquanto Almanzo caminhava atrás delas, segurando as rédeas. No fim do campo, fazia a parelha virar-se e dispunha a grade de modo tal que seus dentes apenas tocassem o trecho que já havia sido gradado. Então, sacudia as rédeas nas ancas das éguas, gritava, "Vamos!" e elas partiam de novo. Em toda a zona rural, outros meninos também estavam gradando, revirando a terra úmida para o sol. Longe ao norte, no rio São Lourenço, havia uma fita de prata na beirada do céu. Os bosques eram nuvens de um verde delicado. Pássaros saltitavam chilreando nos muros de pedra e esquilos cabriolavam. Almanzo caminhava assobiando atrás da sua parelha. Depois de ter gradado o campo inteiro numa direção, gradou-o na outra direção. Os dentes aguçados da grade rasparam diversas vezes a terra, desfazendo as protuberâncias. O solo devia ficar mole, fino e liso. Almanzo foi ficando com fome e perdendo a vontade de assobiar. Ia ficando cada vez mais faminto, parecia que o meio-dia não ia chegar nunca. Começou a pensar quantos quilômetros teria andado, e o sol parecia permanecer imóvel. As sombras não pareciam mudar, estava morrendo de fome. Finalmente o sol ficou a pino. As sombras quase desapareceram. Almanzo gradou outra faixa e mais outra. Então escutou a corneta soprando longe e perto. Ao som da grande corneta de almoço da mãe, chegou aos seus ouvidos claro e alegre. Bess e Beleza esticaram as orelhas e marcharam mais vivamente. Pararam na extremidade do campo, na direção da casa. Almanzo soltou os tirantes, laçou-as e, deixando a grade no campo, montou nas costas largas de Beleza. Foi até a casinhola da bomba e deixou as éguas beberem. Colocou-as no estábulo, tirou-lhe as rédeas e deu-lhes milho. Um bom cavaleiro sempre cuida dos seus animais antes de comer ou descansar. Mas Almanzo estava com pressa. Como estava bom o almoço! E como comeu! O pai encheu-lhe o prato várias vezes. A mãe sorria e deu-lhe 2 pedaços de torta. Sentiu-se melhor quando voltou ao trabalho, mas a tarde lhe pareceu muito mais comprida que a manhã. Estava cansado quando rumou para os celeiros ao pôr do sol para fazerem as tarefas noturnas. Ao jantar, mostrava-se sonolento e tão logo acabou de comer, subiu a escada e caiu na cama. Era tão gostoso esticar-se sobre o colchão macio. Antes de puxar a colcha para cima, adormeceu profundamente.
Como se houvesse decorrido apenas 1 minuto, a luz da vela da mãe brilhou na escada e ela chamou. Começava outro dia. Não havia tempo a perder, nenhum tempo a gastar em descanso ou brincadeira. A vida da terra surge veloz na primavera. Todas as sementes silvestres de ervas daninhas e cardos, brotos de videira, de arbustos e de árvores tentam ocupar os campos. Os lavradores têm de lutar contra eles com grade, arado e enxada. Têm de plantar com rapidez as sementes boas. Almanzo era um pequeno soldado nessa grande batalha. Trabalhava desde o amanhecer até o anoitecer e dormia desde o anoitecer até o amanhecer. Depois levantava-se de novo e continuava a trabalhar. Gradou o campo de batatas até que o solo ficasse liso e mole e morressem todos os brotos de ervas daninhas. Em seguida, ajudou Royal a apanhar as sementes de batatas na caixa da adega e cortá-las em pedaços, deixando 2 ou 3 brotos em cada pedaço. As plantas da batata têm flores e sementes, mas ninguém sabe que espécie de batata nascerá de uma semente de batata. Todas as batatas de uma espécie provieram de uma batata. Uma batata não é uma semente, é parte da raiz de um pé de batata. Corte-a e plante-a e dará sempre mais batatas iguais a ela. Cada batata tem várias pequenas protuberâncias que parecem olhos. Desses olhos é que saem as pequenas raízes que penetram no solo, aparecendo depois pequeninas folhas que procuram o sol. Enquanto são pequenas, nutrem-se do pedaço de batata, antes de se tornarem suficientemente fortes para extraírem seu alimento da terra e do ar. O pai marcava o campo. O marcador era um tronco com uma fila de pinos de madeira enterrados nele, separados um do outro por 1 metro de distância. Um cavalo puxava o tronco atravessado atrás dele e os pinos faziam pequenos sulcos. O pai marcava o campo no comprimento e na largura, de modo que os sulcos formavam pequenos quadrados. Depois começava o plantio. O pai e Royal pegavam suas enxadas e Alice e Almanzo carregavam baldes cheios de pedaços de batata. Almanzo caminhava na frente de Royal e Alice na frente do pai ao longo das fileiras. No canto de cada quadrado onde os sulcos se cruzavam, Almanzo deixava cair um pedaço de batata. Devia cair exatamente no canto, de modo que as fileiras fossem retas e pudessem ser aradas. Royal cobria-as com terra e comprimia o solo com a enxada. Atrás de Alice, o pai cobria os pedaços de batata que ela deixava cair. Plantar batatas era divertido. Da terra fresca e dos trevos vinha um cheiro bom. Alice era bonita e alegre, com a brisa soprando-lhe os cachos de cabelos e balançando sua saia balão. O pai era jovial e todos conversavam enquanto trabalhavam. Almanzo e Alice procuravam deixar cair as batatas o mais depressa que podiam, a fim de que lhes sobrasse 1 minuto no fim da fileira para procurarem ninhos de passarinhos ou caçarem um lagarto no muro de pedra. Mas o pai e Royal nunca ficavam muito atrás. O pai dizia: "Apresse-se, filho, apresse-se." Eles se apressavam e, quando estavam bem distanciados, Almanzo apanhava uma folha de grama e a fazia assobiar entre os polegares. Alice tentava imitá-lo, mas não conseguia. Ela sabia apertar os lábios e assobiar. Royal mexia com ela. Meninas que assobiam e galinhas que cantam de galo sempre acabam mal. Percorreram o campo de um extremo ao outro, todas as manhãs e todas as tardes, durante 3 dias, e as batatas foram todas plantadas. Então o pai semeou o grão. Semeou um campo de trigo para o pão branco, um campo de centeio para o pão de centeio e um campo de aveia misturada com ervilhas do Canadá para alimentar os cavalos e as vacas no próximo inverno. Enquanto o pai semeava o grão, Almanzo acompanhava-o nos campos com blés e beleza, gradando as sementes na terra. Almanzo ainda não podia semear grão. Tinha de praticar durante muito tempo até poder espalhar as sementes de maneira igual. Isso é muito difícil de fazer. O pesado saco de grão, preso por uma tira, pendia do ombro esquerdo do pai. Enquanto caminhava, ia tirando punhados de grão do saco. Com um movimento do braço e um jeito do pulso, deixava os pequenos grãos voarem de seus dedos.
O movimento de seu braço acompanhava o ritmo de seus passos, e quando o pai acabava de semear um campo, cada polegada do solo tinha sementes espalhadas de maneira igual, não ficando em parte alguma demasiadas sementes ou muito poucas. As sementes eram muito pequeninas para serem vistas no chão, e só se poderia saber quão habilidoso era um semeador depois que elas germinassem. O pai contou ao manso a história de um menino preguiçoso e mau a quem mandaram semear um campo. Esse menino não queria trabalhar, de modo que despejou as sementes do saco e foi nadar. Ninguém o viu. Mais tarde gradou o campo e ninguém sabia o que tinha feito. Mas as sementes sabiam e a terra também sabia. E quando o menino esqueceu o que fizera, a terra e as sementes contaram tudo, pois o mato invadiu aquele campo. Depois de semeado todo o grão, Almanzo e Alice plantaram cenouras. Tinham sacos cheios de pequenas sementes de cenouras vermelhas e redondas pendurados aos seus ombros, como o grande saco de sementes do pai. O pai marcara o campo de cenouras ao comprido com um marcador cujos dentes eram separados uns dos outros apenas meio metro. Almanzo e Alice, com as sementes de cenoura, percorreram o comprido campo de cima a baixo, com as pernas abertas para não pisarem nos pequenos sulcos. Agora a temperatura era tão quente que tinham de andar descalços. Seus pés nus sentiam-se bem ao ar livre e sobre a terra macia. Deixavam cair as sementes de cenoura nos sulcos e com os pés empurravam terra sobre elas e as comprimiam. Almanzo podia ver seus pés, mas os de Alice naturalmente ficavam escondidos debaixo de suas saias. Os arcos as mantinham afastadas e tinha de puxá-las para trás e abaixar-se para deixar cair as sementes certinhas no sulco. Almanzo perguntou-lhe se não queria ser menino. Ela respondeu que sim, que queria. Depois disse que não queria. Os meninos não são bonitos como as meninas e não podem usar fitas. Não me importa ser bonito ou não, respondeu Almanzo, e de qualquer maneira eu não usaria fitas. Bem, gosto de fazer manteiga e de fazer colchas de retalhos e de cozinhar, costurar e fiar. Os meninos não podem fazer isso, mas mesmo sendo menina posso plantar batatas, semear cenouras e dirigir cavalos tão bem quanto você. Você não sabe assobiar com uma folha de capim, disse Almanzo. No fim da fileira, ele olhou as novas folhas enrugadas do freixo e perguntou a Alice se ela sabia quando se devia plantar milho. Ela não sabia e ele então lhe contou. O tempo de plantar milho é quando as folhas do freixo ficam tão grandes quanto as orelhas do esquilo. Esquilos de que tamanho? Perguntou Alice. Do tamanho normal. Bem, essas folhas são do tamanho das orelhas de um filhote de esquilo. E não é tempo de plantar milho. Por um minuto Almanzo não soube o que pensar. Depois disse: um filhote de esquilo não é um esquilo, é um quitém. Mas é tão esquilo quanto. Não, não é. É um quitém. Os gatos pequenos são quitens, as raposas pequenas são quitens e os esquilos pequenos são quitens. Um quitém não é um gato e um quitém também não é um esquilo. Oh! Exclamou Alice. Quando as folhas dos freixos ficaram suficientemente grandes, Almanzo ajudou a plantar o milho. O campo fora marcado com um marcador de batatas e o pai, Royal e Almanzo plantaram batatas juntos. Enfiaram bolsas de sementes de milho amarradas ao redor da cintura como aventais e cada um levava uma enxada. No canto de cada quadrado, onde os sulcos se cruzavam, remexiam a terra com a enxada, faziam um buraco raso e deixavam cair nele 2 grãos de milho, cobrindo-os depois com a terra e comprimindo-a. O pai e Royal trabalhavam depressa. As mãos e enxadas faziam exatamente os mesmos movimentos de cada vez. 3 golpes rápidos e uma pancada leve com a enxada, um movimento rápido da mão, depois uma varredura e 2 pancadinhas com a enxada e o montinho de milho estava plantado. Depois davam um passo rápido para frente e repetiam tudo outra vez. Mas Almanzo nunca havia plantado milho antes. Não manejava a enxada muito bem. Tinha de dar 2 passos enquanto Royal e o pai só davam um, porque suas pernas eram mais curtas. O pai e Royal estavam sempre adiantados,
não podiam acompanhar o ritmo deles. Um deles sempre acabava sua fileira de modo que pudesse começar de novo. Almanzo não gostava disso, mas sabia que plantaria milho tão depressa quanto qualquer pessoa quando suas pernas fossem mais compridas.